Aí que a gente precisa de porção dobrada, né? Do Senhor. Então, estenda as mãos para cá. Vamos abençoar o nosso pastor. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, Pai. Aleluia. Te pedimos que o Senhor dê a ele sabedoria, Pai, que encha com as tuas palavras, Senhor, para que ele possa passar para o teu povo dessa noite. Senhor, abre nossa mente, que nosso coração esteja aberto e receptivo para te ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor mais uma vez, irmão. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, mas eu gostaria que você abrisse mesmo e deixasse essa palavra que você está lendo aí entrar no seu coração, porque eu sei que ela vai fazer uma grande diferença para você nessa noite. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 33, eu vou esperar você abrir a sua Bíblia, mesmo que ela esteja em alguma tradução diferente, mas eu creio que o sentido é o mesmo, e eu peço que você medite muito essa palavra aí. Glória a Deus. Mateus 6, do 25 ao 33, vamos encontrar aí? Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem recolhem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós de muito mais valor que elas? E quem de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar a sua estatura um côvado? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, mas vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é arremessada ao forno, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, ansiosos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos cobriremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas procurai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Nós estamos voltando aqui há mais de 2000 anos atrás, e Jesus está conversando com os discípulos sobre coisas muito básicas da vida. Jesus não está perguntando para eles, não está falando com eles sobre perseguição para eles, a vida deles, que eles estavam pregando o Evangelho. Jesus estava falando para eles sobre coisa básica. Porque vocês estão ansiosos por coisa básica da vida? Tem uma perseguição aí, o império está contra nós, está contra
Era só até meio-dia, só no sábado, todo mundo ia para cá, só voltava na segunda. Quem aí é dessa época aí, que lembra uma criança morrendo por causa de infarto? Se no caso aí, de você na sua adolescência, nessa época, que ouviu falar que uma criança morreu infartada. Era por mais difícil um adulto para infartar. Agora hoje, irmão, está pegando todo mundo, sabe por quê? Ansiedade. Preocupação excessiva. Nós não vamos deixar isso acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus. A gente morre de velhice, a gente morre, a gente vai com Jesus, mas não por causa de preocupação demais. Nós vamos colocar tudo na mão de Deus. Meu Deus. Irmão, eu tenho uma sogra de 90 anos. Acho que um mês atrás, mais ou menos, tem uma obra de minha casa e minha vida atrás da minha casa e da minha sogra. Construindo um caminhão velho, acabado. Estava subindo com as manilhas, o negócio estava subindo. Não conseguiu subir. Voltou de ré e bateu no muro da minha sogra. Que barulho. Ai, minha avó, minha sogra, minha mãe. Meu Deus do céu. Minha sogra estava tomando banho. Acabou de tomar banho e saiu. O caminhão estava lá. Na varanda dela. Ela olhou. Voltou lá para mim. Mãe, mas não sabia. Tranquila. Irmão, pense numa mulher. Irmão, sabe qual é a preocupação da minha sogra? Sabe qual é? 90 anos. Preocupação da minha sogra, sabe qual é? A hora do culto, ela não chegar atrasada no culto. Essa é a preocupação da minha sogra. 90 anos. A dirigente dela, a esposa dirigente dela, da Assembleia de Deus ali na primeira prisão, marcou oração, uma semana de oração, de 9 da noite às 10, falou para ela, a senhora não precisa. Porque a sua idade, ela falou, eu vou todo dia. Quê? Se passar o cara na casa dela para pegar ela, ela vai. E se não passar, se alguém for com ela, ela vai, não tem cabelo. 90 anos ela tem, não está nem aí para nada. A minha cunhada é vir do Rio, veio para o Rio. Mãe, eu só não pode ir não, porque para oração não, porque a Dilsa está vindo aí, ela fica em casa, eu vou lá e depois eu volto. Ela levou a Dilsa para oração, essa é a preocupação da minha sogra. Mas ela não se preocupa com nada, porque ela tem dinheiro. Eu sou casado há 30 anos, namoro junto 34 anos. Ela ganha uma pensão de um salário mínimo, sustenta a casa dela com um salário mínimo. Paga água, luz, faz a conta dela. Dificilmente você vai chegar na casa dela e não tem uma carne no congelador dela. Então, irmão, não preocupa. A preocupação dela é a preocupação de todo mundo. Meu filho chegou aí, essa preocupação. Mas não dormir, a minha sogra ela pega uma vasilhinha de se tomar aquele remédio, substituir a janta. É um comprimido disso, um comprimido aqui, uma amarelinha aqui, um rosinho, um vermelhinho. Como é que a senhora, irmão, não consegue saber quem é remédio? Toma, tudo tranquilo, come a comida dela e vai. Irmão, levando a minha sogra, preocupa com nada. Quando eu penso em alguma coisa, eu penso na minha sogra. Eu não preciso ir naquele lugar, ela fala comigo. Eu lembro da vida da minha sogra e está tudo tranquilo. Ela está com 90, irmão, eu acho que ela vai viver dos 100 anos e não vai viver. E ela já falou, o dia que eu não poder ir para a casa de Deus, Deus vai me levar, está tudo bem. O negócio dela. Então, irmão, infartar é ruim. Tem ansiedade, irmão, preocupação com nada. Está tudo tranquilo para ela. Tudo tranquilo. O negócio dela é a casa de Deus, é a obra de Deus, está na presença de Deus. Então, irmão, nós vamos repetir. Jesus está falando isso aqui. Então, excede a ansiedade, irmão, tem afetado o mundo inteiro. O mundo inteiro tem afetado. Mas não pode afetar nem a sua vida, nem a minha. E sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque nós queremos tudo para ontem, né? Nós deixamos para fazer tudo para última hora, né? Mas nós queremos tudo para ontem. Não, vai dar certo. Teve um rapaz que foi fazer um trabalho, ele chegou quase na hora que estava deixando a loja. E eu tenho um trabalho há muitos dias, né? Mas ele chegou na última hora para fazer o trabalho. Se eu tivesse fechado no horário que eu fecho, ele não ia conseguir fazer o trabalho dele aqui. Eu trazei pouco para fechar lá. Foi que ele conseguiu, porque deixou para a
sabia, né? Ah, mas eu queria, né? E para Deus é a mesma coisa. Deus não te respondeu. Você imagina Moisés, não, Noé, imagina Noé, pregando a palavra, olha, mandar um dilúvio aí. Deus não estabeleceu o tempo, Deus só falou, Noé, constrói a arca, que eu vou mandar um dilúvio. Eu nem sabia que a dilúvio, não chovia na época dele, brotava no chão, não havia chuva. E Deus falou, vai dar um dilúvio aí. E ele constrói uma arca. Sabe quanto tempo? 120 anos. E Noé fazia o quê? Construir a arca e pregava a palavra. Ó, vai vir um dilúvio, vocês têm que entrar aqui. E foi pregando. Irmão, Noé morreu. Eu acho que foi um daqueles que morreu com mais de 800 anos, eu acho. Não tem problema, por quê? Ó Deus, eu estou sofrendo aqui, esse povo todo complicado, e ninguém me escuta, e eu vou desistir. Não, foi até os 120 anos. Quando veio de novo, ele estava lá, entrou com a família dele, com os bichos dele, e entrou para lá. Por que, irmão? Porque ele não deixou nenhuma preocupação atrapalhar a vida dele. Então a gente quer tudo para ontem e a gente também não quer perseverar nos problemas. Não, de maneira nenhuma. Esse tempo todo eu desempregado, não. Aí a gente começa a citar o nome do nome, né? Tomar, tem aquele que não é crente, foi lá e já deu a foto. Tem outro também que não é, e já até a gente vai citando. Por quê? Porque a gente não tem calma nas adversidades. Então, irmão, nós precisamos perseverar. Ter paciência, né? O que o salmista falou, irmão? Sabe o que eu mais percebo, né? Esperei com paciência no Senhor. Então, irmão, ele esperou, mas não é que ele esperar que a gente vai chegar, né? E a gente vai para a porta e volta, né? Vai para o quarto e volta, cadê que ele não chega? Cadê que ele Shopee, esse Mercado Livre, que é uma maravilha, estava atrasando, estava saindo para de manhã, está chegando aqui. Não, o salmista está falando, eu esperei, mas eu esperei com paciência. Amém, Jesus. Então, se chegasse quando o salmista tivesse 100 anos, ele estava esperando, porque estava com paciência. E por isso estava tudo tranquilo, irmão. Nós precisamos esperar no Senhor, mas esperar com paciência. Porque quando eu espero e não tenho paciência para esperar, eu vou esperar falar no mal de todo mundo, eu vou esperar falar no mal de Deus, eu vou esperar complicando tudo. Aí, quando chega, irmão, eu já estou aborrecido e eu nem desfruto da bênção, porque eu não esperei com paciência. E Jesus está dizendo aqui, irmão, que nós temos que esperar para não ter problema na nossa vida. Porque ele está dizendo aqui, vocês não podem acrescentar nem palmo, nem nada na vida de vocês. Você não pode acrescentar um ano, você não pode crescer nem 1 centímetro sem ter o permito, você pode nada. Tudo vocês dependem de mim. Irmãos, nós dependemos de Deus. Então o que nós temos que fazer? Esperar nele, confiar nele, saber que ele tem o melhor para a nossa vida, não nos precipitarmos, porque eu vou viver uma vida aborrecida, eu vou aborrecer os outros. Você não vai conseguir aproveitar o que Deus tem para a sua vida, porque você está muito preocupado, e preocupação excessiva não é de Deus. Normal é, mas excessivo não. Porque quando eu me preocupo demais, eu estou duvidando de Deus. Você está duvidando que Deus é capaz de te dar a tua bênção. Você está duvidando que Deus é capaz de abrir essa porta, de fazer um milagre na sua vida. Então só confie nele. Só espere no Senhor. Tem algumas atitudes aqui para a gente esperar em Deus e não ter ansiedade de vencer essa preocupação demais, que está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Deixa eu ler aqui Filipenses 4, 6 e 7. Vou ler para você, 6 e 7. Por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É isso, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso orar, eu preciso acreditar que Deus é Deus do milagre. E as pessoas dizem aí, irmãos, que a meditação é muito bom para as pessoas vencerem a ansiedade. Então, melhor do que a meditação em si é a oração, né? É você conversar com Deus. E não quando vir aquela preocupação demais, que você começa a se descontrolar, acalma, dá uma respirada e começa
copo meio cheio, né? Vê que o Senhor tem algo bom aí na frente, com certeza o Espírito Santo vai te ajudar, vai fazer com que você vê. Então ora, porque quando nós colocamos as nossas petições, como diz aqui Paulo, quando nós colocamos as nossas orações diante do Senhor, irmãos, as coisas começam a melhorar. Eu lembro que começando o mês eu tenho muita conta para pagar, só que eu tenho que esperar o dinheiro chegar para pagar minhas contas, né? E eu ficava preocupado com a conta que eu tenho que pagar no dia 20, no dia 1º. Amanhã, no dia 1º, eu já sei que eu tenho conta para pagar dia 20, dia 18, dia 21, dia 25. Eu já tenho essas contas fixas para pagar que não são poucas. Só que antigamente eu já começava a ficar ansioso no dia 1º, com a conta do dia 25. Aí ela falou, fica tranquilo, fica calmo. Eu falei, não, para que eu vou me preocupar? Dia 1º, dia 25 eu vou ter conta para pagar. Para que eu vou ficar preocupado com conta do dia 25? Tem umas contas no dia 10 ainda, no dia 25, tem outra no dia 6. Para que eu vou me preocupar com o dia 25? Vou descansar e vou esperar o dia 6, eu vou pagar o dia 10 e vai pagar, vai mandar lá, vai pagar. Na internet, meu irmão, você come meio bife, mano, acostumado a comprar 1 quilo, mas você vai comprar meio, porque a internet, hein? A internet, o valor do meio bife, do meio quilo, aí não fica na internet não, mano. A gente come um ovinho, um bife depois, mas a internet aí não pode comprometer. Então fica tranquilo que essas contas nós vamos pagar e Deus vai nos abençoar. E essa oração que a gente faz nos faz vencer a preocupação excessiva, a ansiedade. Descansa no Senhor. Confia nele. Outra coisa que vai nos ajudar muito a vencer as preocupações é ocupar a nossa mente com coisa boa. Filipenses 4:8 vai dizer, o apóstolo vai dizer que nós temos que pensar em coisas que são boas, agradáveis, as coisas que vai fazer bem para a nossa vida. Irmão, você já percebeu que a ansiedade vem porque a gente só pensa em problema, dificuldade? A gente não fica só por pensar coisa boa, não. É por isso que a Bíblia diz que o nosso pensamento tem que ser ocupado com coisas, com bênçãos. Quando você vê que você está com a luta, com problema, começa a lembrar de irmãos que venceram a luta e o problema. Que isso vai edificar a sua vida. Quando você estiver desempregado, lembra daquele testemunho do irmão que a porta abriu quando ele nem desesperou. Isso vai fazer bem para você. Quando você estiver assistindo uma coisa muito pesada, muda de canal, quer uma notícia muito ruim, muda de canal, vai assistir um desenho animado, vai fazer alguma coisa que vai melhorar. Lê a Bíblia, irmãos, que isso ocupe a sua mente. Porque uma mente cheia de coisas de Deus, de bênção de Deus, de milagre de Deus, de testemunho de Deus, irmãos, vai nos fazer vencer as nossas lutas e os nossos problemas. Então, tem muita coisa para nos prejudicar, mas eu sei que tem muita coisa boa que você pode lembrar aí, puxar na sua mente, testemunho de dentro de casa, de coisas que Deus já fez na sua vida. Porque as maiores batalhas, irmãos, que nós temos estão na nossa mente. O pastor Jamil um dia pregou, o bispo hoje pregou, que falou que um dia ele quase não dormiu, porque ele estava dormindo na adolescência dele, no quarto dele, e de repente ele viu no quarto dele, na parede dele, um vulto preto assim, ó. E ele ficou assustado. E ele começou a orar, a clamar. Ele falou que aquilo trouxe pânico para ele. E ele clamou a Deus e ele orou. Só que quando ele foi na janela, era no pé de bananeira que estava lá. E ele achou que era um monstro, era um demônio. Mas era só reflexo da luz na bananeira e as folhas da bananeira fazendo um trabalho na parede. E para ele era um negócio, era uma coisa espiritual. Então, às vezes, a gente vai enchendo a nossa mente de tanta coisa que a gente vê coisa que não existe e que vai parando a nossa vida, né? A gente coloca tanto, a gente vai se inferiorizando, já viu, irmão? Alguns pensamentos de inferioridade que todo mundo consegue
para que você vença os dias maus que chegaram. E vai chegar e você precisa preparar. Eu já citei, eu vou continuar citando aqui na nossa igreja. Nós precisamos trabalhar muito a nossa mente, porque o diabo ele tenta todo dia nos paralisar, ele paralisa a nossa mente. Você não vai conseguir ver coisa boa se você não alimentar a sua mente com coisas boas. Não tem como. Então, que você esteja voltado para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, para os louvores de Deus, para os irmãos que têm contado bênçãos aqui. Vai guardando isso na sua mente, no seu coração. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, ele venceu o diabo, porque na mente dele estava a palavra de Deus. Então nós temos a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Nada consegue nos parar. Que você vença nas suas preocupações e a sua ansiedade com as coisas de Deus no seu coração. Terceira coisa para a gente encerrar, que vai nos ajudar a vencer, é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, irmãos, mais do que Tiago vai dizer isso, né? Que sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Irmão, eu escuto muita coisa de Deus, da palavra de Deus, mas essa palavra só vai me servir se eu estiver disposto a colocar ela em prática. Se eu não estiver disposto a colocar essa palavra em prática, não vai funcionar na minha vida. Eu preciso colocar. Quando Satanás vier tentar a minha vida, para tentar parar a minha vida, eu preciso colocar em prática a palavra de Deus. Quando eu sou coitado, foi Davi que leu semana passada. Sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já venceis o maligno, é isso? Então essa palavra tem que colocar em prática. Quando o diabo tenta me vencer, então a palavra de Deus está na minha vida e ela diz que eu já te venci, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando a ansiedade chegar, eu vou ler essa palavra de Mateus, você vai dizer, olha, Jesus falou para mim não andar ansioso com coisa alguma. E em nome de Jesus, quando a ansiedade sai da minha vida, em nome de Jesus, preocupação, sai da minha vida, em nome de Jesus. Ele vai me ajudar a resolver tudo que precisa ser resolvido. Praticar a palavra de Deus. Nós precisamos praticar essa palavra. Se não praticarmos, não vai adiantar. Então, irmãos, a luta é grande, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Isso não é jargão, é uma verdade. Então, se você tem sofrido com excesso de preocupação, Deus está aqui para mudar esse quadro. Você vai terminar esse ano de 2025 bem e vai iniciar o ano de 2026 muito melhor ainda, que você vai estar fortalecido na palavra de Deus. Jesus levantou e disse: olha, vocês estão tão, é verdade que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer? Dá uma olhada nos passarinhos. Vocês já viram eles capinando alguma vez? Já viu algum morrer de fome? Você está vendo a roupa? Você está vendo aí os lírios? Nem Salomão, em toda a sua grandeza, porque dizem, irmãos, que essas plantas aqui, ali em Jerusalém, eles tinham uma cor tão bonita e tão diferente, que não era o mesmo que tinha nos outros lugares. E Jesus, olha, nem Salomão teve uma roupa tão bonita. E essas plantas aqui, alguém vai colher elas e daqui a pouco vai jogar no fogo. Vai acabar em muito pouco tempo. Jesus está dizendo, vocês têm muito mais valor para mim. Quem disse que vocês não vão se vestir? Quem disse que eu não vou suprir a necessidade de vocês? Irmãos, quando eu fico preocupado demais, eu estou dizendo, Deus não é capaz de suprir as minhas necessidades básicas. Não, irmão, em nome de Jesus, não vai faltar alimento na sua casa. Não vai faltar roupa para você vestir, não vai. Em nome de Jesus, de alguma maneira, Deus vai suprir a sua vida. Pode estar difícil hoje, mas Deus é fiel para suprir as nossas necessidades. E nós vamos contar, irmãos, a nossa vitória. Eu já falei aqui, vou repetir, irmãos, quantas vezes Deus me surpreendeu. Nem tudo na área material e financeira esteve bem na
Ah, mas eu sou homem, você é homem, você é falho, nós somos carne, mas continua sendo que a preocupação não é de Deus. Aí você cima não. Por quê? Porque Deus quer que você viva e viva muito. É por isso que essa igreja está aberta. Porque Deus quer usar cada um de nós para pregar o Evangelho. E morto não prega o Evangelho. Quem prega é vivo. E tem muita gente que já morreu no tempo certo. Não morreu no tempo certo. Tem gente que morreu porque se preocupou demais. Infartou porque estava preocupado demais. Poderia estar pregando a palavra mais 20 anos para frente, 30 anos para frente, mas estava preocupado em fazer o casamento do filho, da filha. Como é que eu vou fazer essa festa? Nem vi uma festa. Preocupado demais. Nem casou o filho, nem casou a filha, porque se preocupou demais. Deus abençoa, Deus supre. Eu não estou falando que ninguém vai ficar de braço problema. Eu estou falando que você vai arregaçar as mangas, vai trabalhar, mas sempre confiando no Senhor. Senhor, eu tenho que pagar minha conta, eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que pagar, fazer a compra de casa, mas Deus, estou preocupado um pouquinho, mas eu sei que o Senhor é bom, e o Senhor vai me abençoar, vai me dar saúde, eu vou trabalhar e vai dar tudo certo. Glória a Deus. Você está de novo aqui, minha sogra? Um salário mínimo há mais de 35 anos, um salário mínimo para sustentar a casa. Quando eu namorava quando ela queria fazer uma média comigo, quem pagava não era o lugar, era ela. Então me deu um sapato Vulcabras, comprou um Vulcabras da família só, comprou um Vulcabras, não usa Vulcabras, nem existe mais, né? Mas foi ela, um salário mínimo para sustentar a casa. Deus sustenta a nossa vida. Para que ficar morrendo antes do tempo preocupado? Jesus está falando com os discípulos aqui. Por cada roupa, por cada comida, eu estou precisando de vocês para construir uma igreja. Daqui a pouco eu vou embora, eu preciso de vocês para dar continuidade. Vocês estão preocupados demais com isso? Não se preocupe. Eu quero usar vocês, eu quero que a igreja continue. E se vocês ficarem preocupados com comida e com roupa, vocês vão morrer. Nós precisamos buscar saúde em Deus e deixar Deus cuidar da nossa vida. Deus cuida de nós. Deus cuida da nossa casa. Deus vai cuidar dos seus filhos, do seu marido. Deus vai cuidar de tudo. Você só ora, confia nele, entrega na mão dele, continua falando com ele e deixa que o mais ele vai fazer na sua vida. Porque é assim que ele encerra o texto que nós acabamos de ler. Vem buscar a minha presença, o meu reino. Só confia em mim, não fica preocupado não, que o mais que você precisa, eu vou dar a você na sua vida. Vamos confiar nele, irmão. Vamos continuar clamando ao Senhor. Ele vai abrir a porta, ele vai te levar a morar, ele vai fazer tudo que você está precisando. Mas confia nele, que o mais ele fará. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Tem alguém nessa noite, irmãos, que tem alguma coisa para resolver amanhã, nessa semana aí, que está preocupado demais? Nós vamos orar. Nem vou pedir para você vir aqui à frente, não, só coloca a mão no seu coração, tá bom? Porque a gente preocupa mesmo, mas a oração de hoje é para você não deixar essa preocupação tomar conta da sua vida. Quem tem que tomar conta da sua vida é Jesus, não é preocupação, não é problema, não é dúvida. Nós vencemos as lutas em nome do Senhor Jesus. Coloca-nos, vamos orar. O presbítero Mário vem aqui. O presbítero Mário vai estar orando ao Senhor pela sua vida, pela minha vida. Nós temos muita coisa para fazer. O mês nem iniciou, inicia amanhã, meia-noite. Tem muita coisa, mas eu quero confiar no Senhor de que Ele vai suprir cada necessidade que eu preciso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche os olhos. Descanse do Senhor. Aleluia. Olha que Ele está pertinho de você. Como pegar a providência na sua vida, não vai ficar preocupado. Pai querido, nós oramos a Pai, louvamos a Deus. Mais uma vez queremos agradecer ao Senhor, Pai, por louvores, pela tua palavra, Senhor. Queremos lembrar, Pai, de mandato do Senhor. E confiar no Senhor.
louvor, descansar no Senhor, de saber que o Senhor é o Deus que cuida Glória a Deus. das nossas necessidades, que cuida de tudo na nossa vida, Aleluia, Deus. o controle das suas mãos. Glória Ah, a Deus, Deus. em nome de Jesus, meu Pai. Glória a Que a Deus. tua igreja possa nesse momento estar colocando, descansando em Ti, ó Pai, Amém. colocando seus problemas diante do Senhor e falando, Senhor, eis aqui o problema, Glória está a nas Deus. tuas mãos. Sim, Pai. Essa é uma providência, Pai. Descansa, Pai. Descansa, porque o Senhor é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, é um Deus que sabe de todas as coisas, sabe o que nós estamos passando. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, se alguém no Senhor daqui, Pai, Glória a Deus. visita o coração das pessoas, dependendo de toda a ansiedade, Pai amado, Jesus a Deus. e que nós possamos descansar no Senhor. Glória a Em Deus. nome de Jesus Cristo, Pai, não nos falte a fé em momento algum, mas que a gente possa exercer a cada manhã a nossa fé no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa cada família que é representada, abençoa, Senhor, o trabalho, abençoa, Senhor, as finanças, abençoa, Senhor, a saúde. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida dentro de tua mão. Agradecemos pelo tudo esta noite, Pai, que leva para o nosso lar, guardado, protegido pela tua poderosa e dar uma semana abençoada na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos. Depois das irmãs aí, 2 minutinhos com as irmãs, tá bom? Eu não quero falar com vocês. Levante as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E todo o povo de Deus diz. Amém. Glória a Deus Deus. abençoe.